Nesse caso, né, eu não sei se dá para perceber que assim, a gente tem a assistência, mas tem que ter também o serviço. E tem que ter uma ação. Entende? Ou seja, a gente tem que mudar a estrutura para que as pessoas não precisem passar por isso. Aí é onde, digamos, com todo respeito a quem votou no Haddad. Mas, por exemplo, eu li o plano de governo dos dois. E quando eu li o plano de governo do Haddad, eu vi que ele ia trazer à tona o PNDH3, né? Que é o Programa Nacional de Direitos Humanos. E nesse programa eu tenho, tá, gente, a referência. Se alguém até falar alguma coisa, alguma modinha do YouTube, eu tenho o link e posso mostrar, do governo mesmo. E aí nesse PNDH3, estava falando sobre você legalizar, vai querer? Sobre legalizar a prostituição. E aí eu peguei a frase agora que o Daniel falou, o seguinte: a mulher quer ser prostituta, é problema dela. Agora, outra coisa é aquela que é o seguinte, ela até queria outra coisa, só que é um pouco mais difícil. Até você diz, é sem vergonha. Depende, porque às vezes você vai trabalhar num lugar que você fica assim, eu tenho que botar dinheiro em casa e tem esse cara me assediando. É muito simples chegar e dar queixa? É muito fácil? Não é. Entende? E detalhe, é fácil a gente criticar quando a gente não está na pele. Por exemplo, digamos, aquela dona que ninguém nunca deu em cima dela, é fácil ela criticar a outra que fica todo mundo em cima dela. Ela não sabe o que é aquilo. Aí a outra situação, né? Imagina aquela cena, né, de você que, por exemplo, tá ali, né, trabalhando naquele lugar e você fica sendo assediado todo dia e você, por exemplo, precisa daquele emprego, você tem uma mãe doente, você tem um plano de saúde, tem alguma coisa do tipo. E aí, se de repente vem uma oportunidade de uma colega, tem isso aqui, vai só hoje, não sei o que lá, a pessoa vai. É como, por exemplo, uma coisa é o cara que roubou, outra coisa é o cara que é sádico. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Pode parecer que não, mas não é a mesma coisa. Porque, digamos, existem momentos que a nossa ética é pressionada. Seja na direção do acostamento, seja no avançado final, tá entendendo? Seja na hora de dizer sim ou não numa pergunta, seja na hora que a mulher pergunta, bem, tô bonita, ou a mamãe pergunta, o feijão tá gostoso. Então, a gente sempre é pressionado eticamente, sempre é. É muito fácil cobrar justiça quando ninguém tá vendo quem a gente é. É muito fácil zoar o cara que traiu a mulher quando você não foi filmado. Tá dando para entender? Eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, nós carregamos em nós o potencial para o erro, todos nós. Por exemplo, fulano falou mal de Beltrano. Tá, você nunca falou? Então é importante a gente ter esse cuidado. Aí talvez alguém diga, poxa, o professor está dizendo que todo mundo que está aqui faz isso? Não, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que existem pessoas que têm uma resistência maior para dizer não e serem éticos, e outros que têm uma resistência menor. E aí, diante de uma situação dessa, o que o Estado precisa fazer? Vamos cercar a pessoa de estrutura para que ela não tenha nenhuma outra justificativa. Aí é que está a questão. É como eu disse, por exemplo, o garoto de 11 anos, ele está lá no tráfico. Não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. Qual é a ideia dele de ascensão? De mobilidade social? De ser no mundo? Porque quem é o cara que namora as meninas mais bonitas? Quem é o cara que coloca o tênis mais caro? Quem é o cara que anda com roupa de marca? A gente que está velho não esquenta mais com roupa de marca, mas um cara de 14 anos esquenta. Um cara de 13 anos esquenta. Até porque para ele namorar a menina, ele tem que aparentar que ele é o cara da situação. Aí o que acontece? Que referência ele tem a não ser essa? É uma situação. Aí vamos lá. O pai pega esse cara para ajudar como servente de pedreiro. A vida desse pai vai virar um inferno. Lembra do cara que filmou o garoto embolsando uma parede? Deu para entender? Aí é o seguinte, até que ponto o Estado que chega e tira a guarda dos pais é o mesmo Estado, né, que tira essa garotada do crime?
Entendi. Então é o seguinte, se não tira minhas crianças do crime, por favor, não as impeça de me ajudar. Professor, outra coisa que eu acho legal, essa lei que tem, por exemplo, vira e mexe tem mulher que pega a criança, bota na porta dos outros, joga no gesso. Por exemplo, eu estou num determinado lugar, eu encontrei aquela criança. Eu penso o seguinte, eu poderia dar queixa, que eu achei aquela criança, e eu chegar perante, eu ficar com essa criança. Por que ocorre? Você cuida, se apega, mas vai para a fila de adoção e você... Não é porque, por Exatamente. exemplo, pode acontecer dessa criança também, porque criança negra... Vai crescer no abrigo, não é bebê Johnson? Isso aí. Não é bebê Johnson. Bebê Johnson é outra coisa. Não, aí o que acontece? Aquela criança com 18 anos, ela vai ficar sua, sem família, sem nada. Mas é mais fácil a gente pegar e ficar com aquela criança. Mas é o que eu estou dizendo. Então, muitas vezes, eu não preciso perceber que assim, o liberal e o social, ambos são necessários. Né? Não dá para ficar só no social, porque o Estado não é pai nem mãe de ninguém. Vai chegar uma hora que vai quebrar. O Estado não produz nada, ele tira dinheiro da própria sociedade. Quer ver uma coisa, né, Cristolândia? Se chegar um adolescente ou uma criança lá, nós não podemos deixar nem entrar. Não pode. Porque o Estatuto da Criança diz que eles não podem ficar no meio daquele povo ali que são usuários de drogas. Mas lá na rua, eles estão juntos. Se o ECA passar ali na hora e ver, fecha o ECA. Se eles passarem e ver aquele adolescente ou aquela criança junto conosco, nós somos presos. E se nós também, por exemplo, já aconteceu de diz o cara que era pai, não sei se era pai, que é pessoa que veio na rua, me pediu para dar banho naquela criança, uma criança de 1 ano e pouco. Eu, como mulher, poderia, que era uma menina, mas eu não posso. Eu não posso nem encostar naquela criança, porque se me pegarem, eu posso ser processado. Entende? E aí, observa bem como é que é na nossa sociedade. A gente consegue ser bastante rígido. Aí eu vou usar a linguagem do presidente eleito dos senhores, né? Por exemplo, a gente consegue... Hã? Não. É verdade. Que sou vermelho, eu sou preto. Olha só, aí o que acontece? Não, eu queria que a Marina entrasse, só que ela perdeu pro Cabo da Ciolo, então aí nesse caso, então minha gente, aí o que acontece? Diante de uma... Marina é PT, pastor. Não, é rede. Aí olha só, aí o que acontece? Diante disso... gente, eu tô sendo constrangido, entendeu? Aí nesse caso... Pelo amor de Deus, constrangido. Aí, por exemplo, vocês estão bons de distorcer o texto bíblico aí. Em relação a esse caso, eu não sei se dá para perceber a importância, e dependendo de como é o país, a mobilidade social fica difícil. Então, não se dá para perceber que no nosso país, parece que é difícil crescer, entende? E aí, agora é estranho que as pessoas que pegam uma outra via, elas já parece que têm menos dificuldade, né? Então aí quando você vai ver, seja na seção política, financeira, econômica, artista, parece que tem que aderir a alguma coisa, né, espúria, alguma coisa escusa para você conseguir algo na vida. Agora se você quiser ali ser direitinho, bonitinho, tudo bacana, tudo é mais difícil para você, né? Então aí vamos pensar na divisão da sociedade em camadas sociais. A questão, né, das castas são expressas no contexto como da sociedade indiana, né? Uma coisa bastante antiga, né? E aí nisso a mobilidade social ela é bem menor, muito menor. E aí as castas sociais são aqueles grupos sociais fechados, né? Os casamentos se dão entre os membros da mesma casta, né? Os membros seguem tradicionalmente uma determinada profissão herdada por um pai, né? O indivíduo nasce numa casta e nela deve permanecer para o resto da vida e assim por diante. Aí a gente tem no caso os brahmanes, que são os que estão lá em cima, né? Os cháryas, que estão um pouco abaixo, os vaixás, que estão um pouco mais abaixo, os sudras, né, que estão mais abaixo, e os párias. Párias é uma coisa indiana, mas a gente sabe o que é pária quando a gente fala aqui, né? Poxa, aceito, Gelson. Aí nisso,
Em relação a pária, a gente aqui não é indiano, mas quando alguém fala pária, a gente sabe o que é, né? E aí, nesse caso, né, a gente tem essa situação. Na sociedade feudal da Europa, na Idade Média, a gente tinha um exemplo, obrigado, Gelson, o exemplo de estamentos ou estados, que é uma camada social semelhante à casta, porém mais aberta, né? Nessa sociedade, a mobilidade social vertical ascendente é difícil, mas não é impossível, como no caso das castas. Os indivíduos muito raramente conseguiam ascender socialmente, mas essa ascensão era possível em alguns casos, quando a igreja recrutava em certas ocasiões seus membros entre os mais pobres, quando os servos eram emancipados por seus senhores, caso o rei conferisse um título de nobreza a um homem do povo, ou ainda se a filha de um rico comerciante se casasse com um nobre, tornando-se assim também membro da aristocracia. Eram situações, como dissemos, difíceis de acontecer. Normalmente as pessoas permaneciam nos estamentos em que haviam nascido. Então tinha a nobreza e o alto clero, os comerciantes, os artesãos, os camponeses, os homens livres e o baixo clero, e lá embaixo tinha os servos, né? Aí vamos pensar na classe social. A gente tem alguns tipos de classe social: a burguesia e o proletariado. Então a gente tem a seguinte situação, né? Os exemplos que a gente tem aqui é em que alguns são proprietários do meio de produção e a maioria tem apenas a força de trabalho. Assim, podemos dividir a sociedade capitalista em dois grupos, segundo a situação em relação aos elementos da produção: os proprietários, os donos do meio de produção, terra, indústria, assim por diante, aquele que adquire o material, a matéria-prima, o maquinário, né, e pode contratar a mão de obra. E os não proprietários, os que são donos apenas de sua força de trabalho. E aí, nessas relações, a gente tem camadas sociais diferentes, né? Essas camadas se diferem pelo lugar que ocupam na posição na produção de bens. Damos o nome de classes sociais. E aí, embora alguns autores usem a expressão classe social simplesmente como sinônimo de camada social, aplicando-a, portanto, a vários tipos de sociedade, é conveniente reservá-las para as sociedades capitalistas, e ao modo de produção capitalista, que ela se aplica com maior precisão. Tipo de classe social: temos a burguesia, que é a proprietária dos meios de produção, e o proletariado, a classe proprietária apenas de sua força de trabalho. E aí a gente tem a burguesia, o pessoal lá em cima, proletariado, o pessoal lá embaixo. E aí a gente tem diante disso também o prestígio social. As pessoas recebem benefícios diferentes conforme pertençam a uma ou outra classe social. Essa desigualdade se explica porque são diferentes as relações que as pessoas mantêm com os elementos de produção, trabalho e meios de produção. De modo geral, os proprietários dos meios de produção, máquinas, terras, etc., estão entre pessoas de renda alta, enquanto aquelas que trabalham se situam no grupo de renda média, trabalho qualificado, ou no grupo de renda baixa, trabalho não qualificado, né? É um pessoal, né, que está numa situação mais precária. Da mesma forma, o prestígio social está associado às relações entre as pessoas e os elementos da produção. Os proprietários dos meios de produção sempre gozam de maior prestígio social do que os trabalhadores. Também a distribuição do poder está baseada na posição dos indivíduos em relação aos elementos de produção. É claro, por exemplo, você vai ter um candidato como o Ciro Gomes, que da região de onde ele vem, ele tem uma posição mais favorável, né? É uma pessoa que, assim, vai ter um pouco mais de oportunidade para crescer. E a gente, digamos, tendo uma pessoa, né, por exemplo, que nem, digamos, o Joaquim, né, da bananada, esse cara vai ter um pouco mais de dificuldade para chegar lá, né, porque ele tem menos mecanismos, né? Então, digamos, o dono de uma empresa,
ele tem uma empresa que dê lucro grande, né? Porque dono de uma empresa você pode ter, né? Tá lá registrado direitinho, né? E tá, então, aí diante, por exemplo, de uma situação dessa, às vezes a pessoa, ela, assim, ele é um baita de um empresário, ele já tem um bom status econômico, mas ele quer um status político também, porque para ele vai ser importante isso, né? E aí nisso ele vai ser um lobista de si mesmo lá dentro. Então, diante de uma situação dessa, ele quer um pouco mais de poder, até para ele proteger o seu patrimônio ou, quem sabe, aumentar. Espero que não pense assim, porque ele está lá para defender o povo, né? E aí, diante de uma situação dessa, vamos pensar o seguinte: esse cara tem mais chance do que o Joaquim da Bananada, porque o Joaquim da Bananada é para fazer divulgação. Como é que vai ser? Né? Então, mas aí para fazer live, ele tem que ter uma boa banda larga, ele tem que ter pelo menos uma fibra ótica para não ter dificuldade, ele tem que ter um acesso a pelo menos um 4G de internet, e às vezes esse camarada ele só tem o crédito do celular, entendeu? E olhe lá e recarrega uma vez no mês, né? Ele assiste 2 vídeos na semana e já ficou sem internet. Se comprar o chip do correio, não vai ter nada disso. Ah, é? O chip do correio? Depois me dá um bisu nisso daí. Aí nisso, eu não sabia desse negócio do chip do correio, não. Tem? Então, depois me explica isso daí. Eu quero aprender esse negócio aí. Aí, diante dessa situação, é importante a gente pensar, né, sobre isso, para que haja a mobilidade social. Depois, se vocês puderem, vocês deem uma olhada nos textos complementares para dar uma lida, e a gente, antes de ir embora, vai falar um pouquinho ainda sobre cultura, tá ok?